Esse tamanho pé. Pessoal, vamos dar início hoje à nossa nova matéria. Ela tem, aliás, a nossa última matéria desse ciclo, ela tem por título Hamartiologia. Hamartiologia, tá? Hamartiologia. Hamartiologia nada mais é que você pegar a palavra a palavra hamartio é uma palavra grega que traz o sentido de pecado, e logia vem de logos, que quer dizer estudo. Então, hamartiologia nada mais é do que o estudo do pecado. É uma palavra técnica que a teologia chama para a ciência que estuda não só a origem do pecado, mas o pecado em si. A nossa aula de hoje ela será mais introdutória, né? Hoje a gente vai falar alguns aspectos em relação à matéria que é de muita importância para nós. Eu gostaria, nós vamos estudar nessa matéria a origem do pecado, aonde que o pecado foi gerado? No céu? Na terra? Foi Deus que gerou o pecado? Né? Tudo isso a gente vai estudar nessa matéria, né? Nós vamos estudar alguns aspectos. O que é pecado para a morte, que a Bíblia diz, e existe pecado que não é para a morte. Ora, pecado e pecado não gera morte? Por que existe pecados que é para a morte e pecados que não é para a morte? Então, tudo isso a gente vai mergulhar nesses assuntos nessa matéria. Bom, eu gostaria de começar essa aula introdutória. Vou apagar aqui, tá? Para quem não sabe, vou colocar aqui. Existem três coisas que o pecado tem, tá? Existem três coisas que o pecado tem. Antes de estudarmos o que é pecado em si, vamos colocar essas três observações. Existem três coisas que o pecado tem. A primeira coisa que o pecado tem, olha só, o pecado tem origem. Tem origem. Segundo, o pecado tem nome. Terceiro, o pecado tem consequências. O povo não entende. Não, e ainda fala assim, eu pra mim não caí não. Não, só dá uma voltinha, né, filho? Não, mas eu tô de pé, eu falei, entendi. Então, são coisas que a gente tem que aprender em relação ao estudo do pecado. Então, eu coloquei aqui, existem três coisas que o pecado tem. Gente, todo pecado que cometemos ou que se comete, ele tem essas três coisas. O pecado tem uma origem, tá? O pecado tem nome e o pecado tem consequências. Bom, vamos começar a analisar esse primeiro item aqui. O pecado tem origem. Antes de falar da origem do pecado, se o pecado foi gerado no céu, se o pecado foi gerado na terra, se Deus foi quem gerou o pecado, antes de nós entrarmos nessas questões,
a gente precisa entender que a Bíblia, ela fala que todo pecado que cometemos tem uma origem, tem uma fonte. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém comete um pecado à toa. Eu vou sair daqui, por exemplo, eu vou sair daqui e vou pecar. Não. Esse pecado tem uma origem. Quem cai em pecado, quem comete pecado, na verdade o ato em si praticado já revela algo que no interior dela já foi praticado. Antes de cometermos o pecado explicitamente, o pecado ele foi gerado, alimentado em nosso coração, em nossa vida. E a Bíblia fala sobre isso. Veja aí Gênesis 3, Gênesis capítulo 3. Todo pecado tem uma origem. Então assim, ninguém cai em pecado do nada. Ninguém comete um pecado do nada, se antes não for alimentado, se antes não houver uma cobiça daqui. Ninguém, por exemplo, vai parar, eu vou sair daqui, eu vou para uma casa de prostituição. Uma semente plantada. Exatamente. A pessoa em si, né? Eu digo assim, eu fico na questão do pecado da área sexual, porque é aquilo que mais somos atacados. Mas a mentira, o homicídio, o roubo, o engano, o trapaço, tudo. A questão em si é pecado, né? Mas a questão que mais nos ataca é a questão da área sexual. Por quê? Porque para quem é casado, existe a tentação do sexo fora do casamento. Para quem não é casado, existe a tentação do sexo antes do casamento. E aí que está. Então vamos lá. Todo pecado tem uma origem. Veja aí Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quem pode ler? Lê você, Carol, por favor. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Continua. Aí. Esse simples texto revela o roteiro do pecado, o caminho que o pecado faz para chegar ao ato consumado. Todos vocês sabem, conhecem o texto, sabem que Deus plantou um jardim, colocou o homem para administrar, para lavrar a terra. Só que Deus ele foi específico. De todos os frutos, de todas as árvores, vocês podem comer. Mas a árvore, ou as árvores, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, do fruto delas, vocês não devem comer, vocês não podem comer, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês terão os olhos abertos e automaticamente conhecerão o bem e o mal. Essa era a ordem de Deus. Vocês conhecem a história, a serpente, a gente costuma dizer que houve a primeira sessão espírita de encarnação, né, se propriamente formos falar dessa forma, foi quando o diabo incorporou-se numa serpente, né? Aí existe sempre aquela questão, né? Animais podem incorporar demônios? Podem. A prova disso é que a serpente, um animal, teve ali a incorporação do próprio Satanás, né? Então existe essa possibilidade, isso se tratando de demonologia. Existem demônios que incorporam em animais, cachorros, leões, gatos, cobra, enfim, não vou entrar nesse mérito, porque não é nossa questão aqui. O diabo engana Eva, e a partir do momento que o diabo diz para Eva que ela pode comer, porque a partir do momento que ela comer, ela seria igual a Deus, já houve ali um interesse, e esse interesse é revelado nesse texto pela seguinte questão. Olha só,
O texto diz que primeiro Eva olhou. Sim. Ela se atraiu pelos olhos, né? Para aquilo Sim. que ela... As janelas da alma são os nossos olhos. Se quisermos alimentar a nossa alma com coisas boas, a gente deve cuidar dos nossos olhos. O próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, ele vai dizer o seguinte a partir do capítulo 5 de Mateus: a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos for Se os trevas, teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Tudo começa a partir do olhar. E a questão do olhar, ela é peculiar, porque, veja bem, em se tratando daquilo que nós somos mais atacados, da questão da área da sexualidade, o olhar é fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto a mulher, o olhar é fundamental. O homem tem a tendência de ser atraído sexualmente, estimulado sexualmente pelo olhar muito mais pela mulher. Mas a mulher também, ela pode errar, cometer os seus pecados por intermédio do olhar. A prova disso, Eva passou a olhar. Olhou Eva. É isso que o texto está dizendo. E ela olhou. Então, tudo começou com um olhar. Então, tente imaginar a cena que todos os dias Eva passava pelo... Imaginemos, vamos romantizar a cena. Imaginemos que Eva sai com o seu cestinho para colher os frutos para o café da manhã de Adão. Aí ela passa em frente à árvore e fica olhando. Na volta ela olha. À tarde ela passa, ela olha. Então veja bem, aqui nós já estamos presos. Nós já estamos presos pelo olhar. Já sabe que lá tem algo. Exatamente. Existe um teólogo que ele disse o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Essa consciência, a gente quando olha para o céu, diz esse teólogo, a gente vê os pássaros voando sobre nós, e a gente não pode impedir o voo dos pássaros. Só que a gente pode impedir caso esse pássaro venha pousar na nossa cabeça e tentar fazer um ninho. Automaticamente a gente não vai deixar que eles façam um ninho. Mas ele estava querendo dizer o seguinte, em outras palavras, espiritualizando a coisa. Ele estava dizendo o seguinte: a gente não pode impedir que os nossos olhos olhem para as coisas. A gente não pode impedir que os maus pensamentos venham sobre nós, mas a gente pode impedir que eles fiquem. De repente você está andando na rua, você vê uma cena que te atraia, isso é uma coisa. Agora o que não pode permanecer é o olhar em forma de desejo, de cobiça, é uma outra coisa. Olhar em relação de que você não pode pedir as coisas. Você anda na rua, você não pode ir numa banca de jornal, tem programas televisivos que você não pode olhar, porque está lá explícito. Propaganda de cerveja, está lá uma mulher nua. Propaganda de fralda, tá, se possível colocar uma mulher nua, o pessoal coloca. Então tudo para atrair, né? A questão em busca do corpo perfeito atrai. Então olhar, infelizmente você não pode evitar de olhar, porque você verá as coisas. O que não pode acontecer é você, através do olhar, fazer com que essas coisas comecem a fazer parte da sua vida. se torna um desejo, né, de cobiça. Porque veja bem, tudo começa pelo olhar, e aí entra a segunda coisa. Eva desejou. Não é isso que o texto diz? Olhando ela e viu que a árvore era desejável aos olhos. Ela desejou. Nenhum desejo vem se não passar pelo olhar. Todos os desejos escusos,
pecaminosos, vêm por causa do olhar. Então tudo começa pelo olhar, depois desejar. O texto continua dizendo que Eva, olha só, tomou, não é isso? Eva olhou, Eva desejou e Eva tomou. Ou seja, ação. Eva agiu, porque veja bem, tomada pelo desejo que veio por intermédio do olhar, Eva agiu, Eva tomou do fruto. Tudo começa aqui, ó. Prende-se o olhar, cria-se desejo, esse desejo vai gerar uma força para você tomar a ação. E aí, o próximo passo é comeu. Aí deu. Eva olhou, desejou, tomou e comeu. E prestem bem atenção. Todo pecado que cometemos é dessa forma, seja ele qual for. É assim mesmo. Seja qual pecado for, ele não foge desse roteiro. Adultério, mentira, roubo. Olhou, desejou, tomou e comeu. Essa é a origem do pecado, dentro do coração humano. Essa é a origem. Então, nós estamos aqui começando essa nova matéria, estudando sobre o pecado. Nós estamos aqui numa aula introdutória, mostrando que todo pecado, existem 3 coisas que o pecado tem. Primeiro, origem. Segundo, nome. Terceiro, consequências. Então nós estamos encontrando aqui, primeiro, a origem do pecado, como base bíblica, Gênesis 3:6, que é o roteiro e o modelo de todos os pecados que vêm a seguir, né? Olhou, desejou, tomou, comeu. Essa é a origem do pecado. Mas existe a segunda coisa que o pecado tem, que é todo pecado tem um nome. E veja bem, eu não estou falando de nomenclatura. Como assim? Roubo, fornicação, prostituição, adultério. Claro que são nomenclaturas que a gente dá ao pecado. Quando eu falo que todo pecado tem um nome, é porque existem todos os pecados que praticamos fazem parte de uma classe de pecados. Por exemplo, quando eu digo que o pecado tem nome, existe o pecado de, vou te dar alguns exemplos. Existe o pecado chamado de omissão. O que seria o pecado de omissão? É quando, olha só que coisa interessante, é quando, veja que vai muito mais além do que dar nomes comuns ao pecado: adultério, mentira, roubo, prostituição. Um roubo pode ser provocado por uma omissão. Uma mentira pode ser provocado por uma omissão. É essa classe de pecados que eu estou me referindo. Por exemplo, o que seria uma omissão? Se você for analisar friamente, omissão é quando eu omito uma informação. Eu sei de uma verdade que você não sabe, e eu, sabendo da verdade e não te comunico, você vai errar. Então, nesse caso, vai errar quem cometeu não sabendo e quem sabia e não alertou. Aonde que existe esse tipo de pecado na Bíblia? Veja aí Ezequiel 3.
Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. A remissão do pecado. Vamos lá? Ezequiel 3:8. Ezequiel 3. Pode ler já? Pode. Carol, fica à vontade, Carol. Você está com a Bíblia na mente, hein, Carol? Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto e forte a tua fronte, contra a sua fronte. Que número que é? 3? É o capítulo 3, 8. versículo 8. É, isso. É o 18. Ah, 18. É o 18. Ai. Vai lá, Carol, fica à vontade, filho. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que o profeta está dizendo aí? O que Deus está dizendo? Estava dizendo aquele que pratica sem saber o que está sendo, que aquilo que está sendo feito é errado, e está condenando aquele que sabe da verdade e não avisa. Vamos imaginar hipoteticamente o cenário, né? Isso aqui é no campo da hipótese, tá? Eu sei, vamos lá, eu sei que o que a pastora Débora está fazendo é errado. Só que a pastora Débora não está tendo noção de que aquilo que ela está fazendo é errado. Só que eu sei que ela está fazendo errado. Eu tenho uma informação. E se eu não passar essa informação para ela, falar assim, pastora Débora, a senhora está fazendo errado. O que a senhora está fazendo está ferindo a santidade de Deus. Se eu não fizer isso, olha o que o texto está dizendo. Aquele ímpio, que no caso aqui hipoteticamente é a pastora Débora, aquele ímpio vai morrer no pecado dela. Só que o sangue dela eu vou cobrar de você que sabe da informação. E não foi o lá e praticou. Que não avisou. Sim. Sabe aquela questão assim, ó, eu não me meto, Eu não quero me envolver. não quero me envolver, mas a partir do momento que você sabe, Entendi. Então, melhor antes nem saber. É melhor ficar longe dessa Imagine situação. Mas aí que quando tá. você participa. Não, mas se é- você não quero nem saber, você já está mentindo. porque você já sabe. Você já sabe. Você entendeu? Eu não quero nem saber, esse problema não é meu. Não vou me Gente, a envolver. partir do momento que você sabe, você não pode mentir. A coisa é muito mais profunda. Quer que eu continue? Porque aquele que quer fugir, não quer saber. Não, quer que eu continue? Então vamos lá. Existe o pecado de comissão. Esse é o de omissão. Esse é o de omissão. Isso. Mas existe o pecado de comissão. O que seria o pecado de comissão? Seria aquele tipo de pecado que é praticado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tipo assim, é quando 2 ou 3 pessoas cometem o mesmo erro. Porque se você for olhar no dicionário bíblico ou no dicionário de língua portuguesa, a palavra comissão significa, resumindo, tá? Algo que é praticado em grupo. Juntos, né? Juntos. Comissão. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu vou trazer um outro exemplo. Se você pegar o primeiro livro de Samuel, veja aí o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Aqui vai dar uma pregação, vai. Primeiro livro de Samuel, eu acredito que seja o versículo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Quem pode ler? 1 Samuel, Isso. capítulo 3. Não. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Todos os anos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Isso. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, Ofni e Finéias. Isso. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, Os 2 filhos de Eli. eram sacerdotes do Senhor. Ponto. Aí. Olha a informação. Não fecha a sua Bíblia. Tá. Olha a informação bíblica. Todos aí estão conhecendo. Aí a história de Ana.
né? Sim. Que ela está estéril, Sim. enfim, o seu marido e tal. E a Bíblia está dizendo que o marido de Ana, Eucana, todos os dias subia ao local sagrado Sim. para oferecer sacrifícios a Deus em prol de si e da sua família. Sim. E lá no templo tinha 2 sacerdotes. Quais eram o nome deles? Ofni E Finéias. e Finéias. Que a Bíblia está dizendo aí que eles eram Filhos de Eli. filhos de Eli, mas eles, o ofício deles, Sacerdote. 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 Filhos de Eli, Eli era o sacerdote. Sim. E dentro da escolha sacerdotal, os sacerdotes eram sempre os descendentes dos sacerdotes. Sim. Então Eli era o sacerdote, e os seus filhos, por serem filhos de Eli, filhos de sacerdotes, automaticamente Sacerdote. Mas olha o versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Desculpe, é 2:12. 2:12. Isso. 2:12. Isso. Os filhos de Eli eram ímpios. Era o quê? Ímpios e Bom. sacerdote? Aí que tá. Lá está dizendo que eles eram, Sacerdote. só que eles eram sacerdotes ímpios. Eles eram perversos. Continue o texto. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes Mas eram sacerdotes. para com o povo. Eles, só um minutinho, eles eram sacerdotes por causa do pai. Só por causa disso. Eles recebem o ofício por causa do pai. Eles eram sacerdotes Mas era